Então, continuando nossas atividades, vamos falar um pouquinho sobre este, estes, esta, estas e isso. Tá vendo as flexões aqui? A gente tem este e o plural, esta e o plural, isto. Isto aqui é invariável, tá? E o isto é invariável, ele não tem istos, certo? Remetem a termos que ainda serão citados. Então, toda vez que eu não citei alguma coisa e ainda vou citar, eu vou utilizar o este, esta, estas e isto. Esse, esses, essa, essas e isso vão retomar algo que já foi falado. Então, é como a gente já viu. Seguindo essa norma, se a notícia tivesse mais um parágrafo apresentado após a imagem da capa do livro, a referência a ele seria feita com esse, porque já foi citado. O pronome empregado para retomar algo que já está no texto, já uma reformulação do título poderia trazer isto para antecipar uma informação. Eles lucram com isto. Dois pontos, aquecimento do planeta. Vejam mais dois exemplos. O tema do livro é este. Dois pontos, o aquecimento global. O livro trata do aquecimento global. Esse é um tema importante. Então, perceberam a diferença? Que este sempre se referindo a algo depois e esse sempre se referindo a algo anterior. Há, no entanto, uma regra diferente nos casos em que o pronome precisa retomar um termo, mas há dois citados anteriormente, em lugar desse que poderia desse que poderia provocar dúvida. Emprega-se este para fazer referência ao último termo citado e aquele para remeter ao primeiro. Então prestem atenção. Quando eu tenho dois itens anteriores e eu quero fazer referência a um, eu vou ter que observar a ordem de posição. Se o último, né, se eu estiver me falando do último termo que foi citado, eu vou utilizar o termo este, que ele está mais próximo, certo? E se eu estiver falando do primeiro, né, pensando dentro do texto, se ele está mais longe, eu vou usar o aquele, certo? Mostrou, Certo. mostrou imagens de Saturno e de Marte. Este, tá vendo que o este se refere a Marte? Tá anterior, mas são dois termos. Este tem a cor vermelha. Aquele, que é o Saturno, possui anéis. Então, este para Marte, porque ele está mais próximo, e aquele para Saturno. Os pronomes demonstrativos também podem se referir a tempo e a espaço. Este, esta, estes, estas e isto. Referem-se ao tempo presente. Neste momento, não posso conversar com você. Refere-se a algo próximo de quem está falando. A informação que está nesse livro aqui que está comigo, que eu estou segurando, então, neste livro que estou segurando. Esse, essa, esses, essa e isso referem-se ao passado ou presente próximos. Nesse fim de semana, viajei para o interior. Então, nesse fim de semana agora que passou. Referem-se a algo próximo do ouvinte. Pode me passar esse saleiro, por favor? Ou seja, eu estou falando com vocês, algo que está próximo a vocês. Aquele, aquela, aqueles, aquelas e aquilo. Referem-se ao passado distante, algo longe da gente. Naquela época, ela ainda não tinha filhos, então muito tempo atrás. Refere-se a algo distante do falante e do ouvinte. Então nós estamos aqui, eu estou aqui, vocês estão aí na casa de vocês e eu estou querendo falar da aquela sala onde nós estudamos na escola, certo? O que eu estou me referindo está longe de mim e está longe de vocês.
O material está naquela sala no fim do corredor. Certo? Alguma dúvida? Não. Então vamos lá. Agora era só a gente fazer um encaixe dos pronomes aí dentro das frases, ok? Eu vou ler e daí vocês falam para mim o que a gente vai utilizar. Se é este, né? Nesse. A horta do ciclista é um dos exemplos de agricultura urbana em São Paulo. Essa? Essas, né? Porque a próxima palavrinha está no plural. Essas iniciativas. Então, letra A. Essas. É pra copiar frases pondo essas no lugar da estrelinha, não precisa. Copia a frase. Lá tá falando assim, ó. Copia as frases do caderno, substituindo. Senão vai ficar sem contexto. Aqui eu só tô colocando essas para poder agilizar pra gente, entendeu? Tá. Ok, então vamos lá. Essas. Caramba. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok, então vamos lá. Não concordo com a instalação de uma lixeira. A passagem de pedestres será prejudicada por Esse? esse obstáculo. Se convidaram Estes. entendi, Estes. estes profissionais, não é? Isso. Estes profissionais para o debate, um psicólogo, um professor e um advogado. Letra D. Empregadores e grevistas não concordaram. Estes? Estes ou pode ser aqueles, né? Uhum. Estes ou aqueles. Letra E. Quando me casei, minha avó me deu. Ô, professor, tem dois na AD. Então, acabei de colocar. Queriam um retorno imediato dos funcionários e Ah, é. permaneciam irredutíveis. Estes e aqueles. Aliás, aqueles e estes. Entendi. Tá fora de ordem aqui. Aqueles e estes. Letra E. Certo? Letra E. Quando me casei, minha avó me deu. Isso. Isso ou isto? Isto. Isto, porque ele vai dizer ainda, né? Isto. Um broche que pertencera à mãe dela. Então é isto. Depois lá, o F. Os preços estão ficando muito altos. Esses. Esse é o motivo singular. Tá certinho, mas é singular. Esse é o motivo de boa parte dos associados deixar de pagar as mensalidades. G. Esta enchente Ocorrera há 8 anos? é Mas, aquele, não, quase isso. aquela, Passada, a gente tá falando passado. aquela. Aquela enchente ocorrera há 8 anos.
Presta atenção, ó. Presta atenção como que fica estranho se a gente colocar esta enchente. Esta enchente ocorrer há 8 anos? Esta, lembra que esta a gente está falando do presente? Ah, é. Fica estranho, não vai? Então, Aquela. aquela enchente ocorrer há 8 anos. Aquela enchente. Agora, H, né? Você deveria ler Aquele livro. este livro. Este livro. Tá perto aí. Ó, este livro. Você deveria ler este livro que está comigo. Quem está falando está perto do livro. É verdade. Eu não vi o depois. Ok? Oba! Esta, Esta Esta. Oba, manhã. esta manhã está excelente para irmos à praia. Esta manhã. J. J. A tempestade caiu sobre as cidades de Curitiba e Piraquara. E a última tem vários pontos de alagamento. esta, Esta última. E por último, bons dicionários estão disponíveis na internet. esses, Esse material singular. Tem que prestar atenção na palavrinha que vem depois para ver se é singular ou plural, ok? Número Ok. 2. Número 2 está falando pra gente. Compreender o mecanismo de uso dos pronomes demonstrativos é fundamental para a boa leitura dos textos. Para praticar esse entendimento, resolva os problemas a seguir. Você aceitou um trabalho em um pet shop e recebeu o seguinte recado sobre 2 cães. Cuidado com Bob e Lupe. Evite molhar as orelhas deste e não use o secador naquele. Qual deles deve ser cercado com toalhas? o Bob, Bob, porque a gente está falando, né? Aquele, Bob. O Bob deve ser cercado com toalhas. Com toalhas. E porque se refere ao primeiro, ok? Para justificar, tem que colocar o porquê. Porque se refere ao primeiro. Letra B agora. E a letra B. 2 escolas trocaram e-mails sobre um campeonato esportivo. A escola A escreveu para a escola B a seguinte mensagem. Confirmamos a opção dessa escola por disputar apenas o campeonato de futsal. Qual escola vai participar apenas dos 2 jogos de futsal? Por quê? A B. A letra B, porque Porque essa é perto. porque se refere o pronome essa? isso, muito bem. Se refere ao pronome essa. Então, apenas a escola B, que é a receptora da mensagem, a qual se refere o pronome essa. Ok? Alguém tem alguma dúvida?